Olá, essa é a aula de hoje. E para começarmos, eu vou pedir que vocês se sentem com alguém em dupla e vocês se sentem de frente. E a partir de agora, ninguém fala mais nada. Só no momento da interação, tá bom? Assim a história fará mais sentido para quando chegarmos no final. Agora, eu vou pedir para que vocês peguem um papel e uma caneta e anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, para que no final dessa aula, quando nós começarmos a fazer o trabalho, vocês perguntem tudo mesmo, e sanem a dúvida de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Você sabia que os africanos e os afrodescendentes brasileiros foram responsáveis por grandes contribuições na nossa cultura? Isso mesmo. Em algumas áreas, como a religião, a música, a culinária e até mesmo a literatura. Sim, a literatura, essa que nós vamos dentro da sala de aula. A influência africana na cultura brasileira é muito evidente em vários aspectos. Por exemplo, na religião, as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são muito presentes aqui no Brasil. Mas não para por aí. Eles também contribuíram com outras áreas com a gente, como matemática, arquitetura, medicina e agricultura. Os africanos escravizados no Brasil contribuíram para a cultura brasileira de uma forma absurda. A capoeira, por exemplo, é uma forma de luta que se originou entre os escravos africanos no Brasil e se tornou uma expressão cultural brasileira. Da mesma forma, a história dos povos indígenas no Brasil é muito antiga, com a presença de diversas culturas e tradições em todo o país. Antes da chegada dos europeus, os povos indígenas já habitavam o território brasileiro e possuíam conhecimentos avançados em áreas como agricultura, medicina e astronomia. A presença dos povos indígenas no Brasil é evidente nisso e em vários outros aspectos, desde a culinária, com alimentos como mandioca, o tacacá, o peixe assado na folha de bananeira e a farinha de mandioca, até a música e a arte que apresentam muitas influências indígenas. Isso é muito legal, não é mesmo? Pois é, mas agora vem uma parte chocante. Para que tudo isso acontecesse, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que aconteceu durante 3 séculos até que tudo isso chegasse aqui no Brasil? Os africanos foram escravizados no Brasil durante cerca de 3 séculos, desde a chegada dos primeiros escravos em 1538 até a abolição da escravatura em 1888. Durante esse período, estima-se que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos. Durante esse tempo, os povos africanos foram escravizados e trazidos à força aqui para o Brasil, onde tiveram suas culturas e tradições supridas e marginalizadas. E como se não bastasse, os indígenas também fizeram parte dessa chocante história. Os povos indígenas foram alvo de um processo de colonização e exploração que começou com a chegada dos portugueses lá em 1500, 38 anos antes dos primeiros escravos. Lembra que eu acabei de falar? Os índios foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados pelos colonizadores, mas também foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus, guerras, expulsões de suas terras e perda de suas culturas e tradições. E é horrível saber que, por mais que eles tenham contribuído com a nossa cultura, eles passaram por uma exploração absurda. E que, infelizmente, até hoje, nós vemos consequências disso. Olha só, o povo africano e afrodescendente ainda enfrenta muitos desafios de desigualdade aqui no Brasil. Vamos citar algum deles? O racismo. A discriminação racial é um problema persistente no Brasil, que afeta a vida de muitos afrodescendentes em diferentes áreas, como trabalho, educação, moradia e até mesmo o acesso à justiça. O problema também continua na desigualdade econômica. A desigualdade econômica no Brasil ainda é muito grande, com os negros enfrentando maiores taxas de pobreza e desemprego em comparação aos brancos. Infelizmente, isso percorre até a saúde. A população negra também enfrenta desigualdade no acesso à saúde, com maiores taxas de mortalidade em comparação com a população branca, bem como maior incidência de doenças como hipertensão, diabetes e HIV. E o que mais me choca é a violência. Os afrodescendentes também são muito vulneráveis à violência no Brasil, com maiores taxas de homicídio e violência policial. Queria poder isentar o povo indígena disso, mas eles também enfrentam desafios e desigualdades.
eles têm problema com acesso à educação, saúde, territórios e direitos culturais. Ao longo dos séculos, a cultura africana no Brasil passou por diversas transformações e adaptações, sendo influenciada também pelas culturas indígenas e europeias. Essa mistura de culturas e tradições acabou dando origem a uma cultura brasileira rica e diversificada, com elementos de diversas origens e influências. Atualmente, a cultura africana continua presente no Brasil, seja nas manifestações culturais, populares, na música, na culinária, nas religiões de matriz africana ou em outras áreas da vida social e cultural do país. Você sabia que algumas festas que o brasileiro gosta muito veio da cultura africana? Pois é, o Carnaval e o São João são algumas dessas.